Legião Legião Urbana, a melhor, pior banda do banda Brasil? Aí eu jogo para você a pergunta. Então isso quer dizer que o diferencial da Legião Urbana, no final das contas, é o Renato Russo, se não fosse o Renato Russo? Porque já que ele cria a base rítmica no violão, que é o que mais marca a música da Legião Urbana, a maioria das canções da Legião Urbana, já que ele criava as linhas de baixo, mesmo quando ele não tocava na gravação, já que ele era o compositor de, sei lá, 90% das canções, 100% se for contar como parceria, então a banda Legião Urbana, na verdade, é Renato Russo e a sua Legião Urbana, né? Fica um pouco difícil fugir dessa ideia, né? Porque... E ainda mais quando você tem acesso a bastidores da banda, que a gente não vai ficar aprofundando aqui, porque não é o tema, mas assim, ele era sempre o cara da palavra final na banda, ele era o dono da banda. E as letras dele, né, que é uma coisa que a gente não... Acho que eu mencionei quando eu falei da minha relação, mas que são letras bastante diferentes de letras de outras bandas da mesma época, né? Ele está ali expondo ali o coração, expondo a alma. Eu acho que essa é uma grande diferença até da poesia do Renato Russo para do Cazuza, que talvez seja o outro grande poeta da geração. O Cazuza, ele fala às vezes em primeira pessoa do singular, mas ele não se prende a isso em momento algum. Ele fala muito mais uma coisa assim: estou falando a voz de todo mundo, enquanto Renato Russo, eu estou falando a minha angústia, a minha dor. Isso. O Cazuza, ele seria mais um cronista da época. Boa, né? boa. Isso. E o Renato, não. O Renato é aquela coisa assim, eu estou expondo a minha alma aqui. Aí Então, você acha que isso é um segredo? Eu acho que isso é um segredo do sucesso. Então, o Renato está realmente expondo. Tanto que, para mim, assim, a homossexualidade dele está na música muito antes de Meninos e Meninas lá. Muito antes. Sim, sim. Quando ele fala lá em Daniel na Cova dos Leões, meu corpo é teu espelho, em ti navego, claro, ali. Claro que a gente não sacava isso com 10, 11 anos de idade, 12, né? Sim. Mas você sabe que mesmo adolescente, esses versos sempre me bateram assim, meio assim, teu corpo é meu espelho, em ti navego. Quer dizer, se é meu espelho, é um corpo igual. É um homem. Né? Exatamente. Então, acho que esse é um outro segredo, entendeu? Do cara abrir tanto a alma. Você se permite abrir a sua também, não sei, não sei se faz sentido isso. Eu acho que Eu acho que as pessoas gostavam do Renato porque, na realidade, através dele, elas podiam, talvez pela primeira vez na vida, olhar para dentro de si mesmo. Perfeito. Também concordo. Acho que é por isso que a gente chora quando escuta as canções, né, da nossa geração, e eu tenho certeza que a galera que curte hoje também, porque você podia estar falando de você, de uma coisa que aconteceu com você, muito parecido, muito próximo, aquelas palavras saírem da sua boca, só que a gente não tem o talento para poder colocar daquele jeito como ele colocava. E aí vai para outra coisa que pra gente ver aqui, uma banda que muita gente diz que não tocava nada, né? Que os caras eram fracos como banda, tocando, né? Pô, como é que essa banda pode fazer sucesso tocando mal desse jeito? É só por causa das letras do Renato Russo? É isso? Não é? Então, eu gostaria então de falar um pouco sobre isso, que eu acho que existe muito um certo desprezo pelo Dado e pelo Bonfá, e aí eu não estou entrando nem na questão de tocar ainda, tá? Mas, assim, da participação deles do processo. Todas as entrevistas que eu já vi de pessoas que conviveram, como Carlos Trilha e o Jean Fabra, se eu não me engano, que é um guitarrista que tocou com a banda ao vivo, e de outros caras, produtores, como Ayrton Bahia, era uma banda mesmo. Apesar do que eu falei ser verdade, o Renato Russo dava a palavra final de tudo, mas assim, ele chegava para o Dado e para o Bonfá e falava assim, vocês têm que trazer músicas. Tá? Eu não vou fazer as músicas todas sozinho, vocês vão trazer músicas. E o Dado Bonfá trazia um material e colocava letra ali. Tá? Então, também essa coisa assim, de que era tudo Renato,
Por exemplo, como do show ou de uma entrevista dele, muito engraçado, que ele fala assim: vocês ficam me acusando de ser o depressivo, de ser o melancólico, mas a melodia de Vento do Litoral é do Bonfá. O Bonfá que criou aquela melodia. Eu criei só a letra. Eu acho que primeiro isso, esclarecer que assim, o Dado e o Bonfá, eles tinham uma participação efetiva na banda. Certas músicas que a gente adora por causa da letra do Renato, as melodias são de autoria do Bonfá e do Dado. Eu acho que essa discussão, eles tocavam bem, não tocavam bem, virou muito uma coisa de querer ser diferentão, ou então, por um outro lado, de querer agradar a fanbase. Então, é difícil você pegar uma opinião sem contaminação sobre esse assunto hoje, não é? Porque a gente vê caras no YouTube atrás de views, atrás de engajamento, falando que era tudo uma porcaria, que banda porcaria, a única coisa que prestava era a voz do Renato Russo. Eu nem vou falar o nome dos caras aqui, que eu não quero fazer propaganda. Então você vê aí, esses caras que estão querendo aparecer falando mal da Legião Urbana, aí eles fazem parecer o contrário, entendeu? É como essa galera hétero que fica dizendo que está sofrendo preconceito, que o mundo agora é gay e eles, coitados, estão sendo oprimidos. Então é meio que assim, os caras ficam assim, poxa, eu não posso falar mal de Legião Urbana, que já vem um chato aqui defender, quando é o contrário. Aquele cara está falando mal porque ele quer isso mesmo, ele quer que os haters apareçam lá e o vídeo dele bombe em visualizações. Agora, eles próprios admitem que, principalmente no início, lá no Legião Urbana, o primeiro álbum, ainda estavam muito crus, principalmente o Dado, né? O Dado entrou para a banda ainda não sabendo tocar direito, tá? E era isso que o Renato Russo queria, porque o Renato Russo demitiu, se eu não me engano, o primeiro guitarrista da banda, que era o Paraná, porque o cara tocava bem demais, porque ele tinha uma formação clássica, e o Renato disse, não é isso que eu não quero um virtuose aqui, é uma banda punk. Exatamente, eu acho que isso é fundamental, contexto das coisas, qual é a proposta. Toda vez, por isso que a gente fala aqui volta e meia, né? Gostar, não gostar, isso aí é para amador, né? Arte, você tem que se comunicar. Ela se comunica com você? Não se comunica, tudo bem. Mas, assim, gostar é uma opinião pessoal que acaba não sendo relevante para a apreciação artística. Você tem que entender o que os caras estão querendo falar, para quem, o quê, né? Eu acho que frequentemente as pessoas esquecem, talvez, porque aí é mais um dado que eu vou colocar aqui, não o dado Vila Lobos, mas um dado do porquê que eu acho que a Legião Urbana é uma banda tão única, né? Você tem uma banda punk, se você escuta as primeiras canções da Legião Urbana, é claramente uma banda punk, as herdadas lá do Aborto Elétrico, que dividiram entre eles o Capital, né? O Que País é Este? O disco mostra muito essas músicas, então você vê que é uma coisa bem mais crua, mas aí você tem um cantor que canta igual o Gerry Adriane. Quando o sol bate. Gente, não combina nem um pouco, né? Um cara que canta desse jeito, parecendo um cantor com pretensões líricas, né? Cantando punk, né? Mas é exatamente isso que faz a banda ser, mais uma das coisas que faz a banda ser diferente, né? Essa combinação de um cara que tem uma pegada punk, quem viu o show de Legião Urbana sabe como os caras eram, né, no palco, mas cantando daquele jeito, impostado, né? E fazendo aquela coisa pesada. E aí eu acho que por causa dessa voz do Renato Russo, talvez, estou especulando aqui, por causa dessa voz do Renato Russo, né, por causa das melodias que são muito bonitas, isso é uma coisa que a gente pode até elaborar mais, porque você não precisa tocar bem pra caramba para poder criar melodias bonitas. As melodias às vezes saem da cabeça da pessoa, a pessoa sai, nasce, e o cara não sabe nem tocar instrumento.
né? Então, as melodias bonitas, né, muitas vezes, e aquela voz, e os caras esquecerem que, peraí, antes de mais nada, isso aqui é uma banda punk. Isso é uma banda punk. Então, punk, você não tem que tocar igual o guitarrista do Pink Floyd, igual o guitarrista do Yes. Você não tem que tocar, você tem que tocar igual o guitarrista dos Ramones, ou até pior, igual o guitarrista dos Sex Pistols, né? The Clash. É isso, tocar basicão, e eu acho que é até muito legal, tem até aquela história que todo mundo fala que ainda é cedo, a guitarra é uma improvisação, e porque o Dado não sabia tocar. Eu acho que tem um pouco de exagero nessa história, porque, cara, para mim é brilhante. Assim, bum, 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 bum. Cara, a parada é o seguinte, você não precisa tocar pra caramba para fazer isso. E tem uma coisa, Vitor, mas assim... você criar isso, você precisa ser bom pra cacete artisticamente. Sim. Não, foi bom você falar, assim, e o Ainda é Cedo, na minha cabeça, dialoga muito com New Year's Day, do U2. Né? E é outra banda de influência punk que as pessoas também frequentemente esquecem que é uma banda de influência punk. Sim, então, exatamente, acho que tem um diálogo ali muito, muito forte dessas duas canções, e concordo, a guitarra do Dado em Ainda é Cedo, ela é perfeita ali. Se ele sabia tocar, não sabia tocar, isso não faz a mínima diferença. É o que você, em arte, principalmente em arte pop, popular, que é o que a gente fala aqui no Pântano Pop, sobre a cultura pop, sobre a arte pop, a criatividade é muito mais importante. Aliás, em arte, de modo geral, até quando futebol é arte, a criatividade é muito mais importante do que a técnica apurada. Você pode ter uma técnica apuradíssima tocando um instrumento ou jogando bola e não ter nenhuma criatividade, ser quadradão, né? Ser previsível, né? Enquanto que você pode ser um cara limitadíssimo e que com aquela sua limitação você consegue fazer coisas. Caramba, olha que legal isso que ele criou. Eu acho que a Legião Urbana, como toda banda de influência punk, ela tem uma base bem simples, né? Uma bateria tocada de uma forma bastante simples, com aquelas viradas bem previsíveis, assim, mas até que viram marca registrada, uma guitarra que não está longe de ser de virtuose, uma linha de baixo ali forte, firme, um violão ótimo, né? Ótimo para fazer uma base rítmica, mas tudo muito basicão. Mas eles têm esses lampejos de criatividade que são incríveis. Além de ter uma melodia frequentemente muito bonita, uma linha melódica muito bonita por cima dessa base, né? E isso faz uma ótima banda. Não é só a letra do Renato Russo, desculpa, não é só a letra do Renato Russo e não é só eles serem bons de rodinha de violão, que eu falei que é um dos segredos, mas não é só isso, né? É a criatividade que esses caras têm para fazer com tão pouco. Não, e isso que você falou, apesar da limitação, e existem falas de quem conviveu com o Renato, Carlos Trilha e outras pessoas, assim, que uma dica que ele deu para o Carlos Trilha aprenda a usar a sua limitação a seu favor, né? A limitação ser aquilo que vai te fazer único. Eu acho que é exatamente isso que você está falando aí. A música, o virtuose não é igual a músicas excelentes. Às vezes o cara é fantástico no instrumento e não sai uma música que preste ali. É chato! Uma coisa que para mim é definitiva sobre todo esse entreveiro aí de Legião Urbana tocar bem, tocar mal, e qual é o impacto disso, é assim, o Ira, que é uma banda que eu adoro. Também. Então, o Ira tem uma versão de Teorema, uma música do primeiro álbum da Legião Urbana. Já ouvi. E o Edgar Escandurra, ele é um guitarrista milhões de vezes melhor do que o Dado Villa-Lobos. O Edgar é um dos melhores guitarristas do Brasil, se não for o melhor, de rock, né? A versão do Teorema, ele coloca lá um solo, cara, 1000 vezes melhor do que o solinho, o solinho tosco que o Dado faz.
mas que é até um solo bem cru, o do Dado, e o Edgar ele faz um solo muito mais elaborado, muito mais bonito. Só que o Ira nunca fez uma música como Teorema. Entendeu? Essa é a questão. Eles podem tocar Teorema muito melhor do que o Dado tocava, ou do que a Legião toda tocava. Mas eles nunca fizeram um Teorema. Eles nunca fizeram Tempo Perdido. Nunca, entendeu? Isso para mim, isso é mais importante do que ficar discutindo. Porque os caras, por mais que fossem limitados, eles fizeram essas coisas grandiosas, né? A Legião Urbana é parte da cultura pop brasileira e eles nunca se pretenderam ser banda de rock progressivo, por isso que o Paraná rodou. As pessoas têm que parar com essa coisa de você pegar uma banda como Legião Urbana e querer comparar com, sei lá, com Led Zeppelin, né, com Yes. Não é a proposta dos caras.